Golden Times faz uma viagem ao mundo da moda no século XX. Ai, Maria, vem depressa! Desaperta esse colete! Eu me sufoco! Ai, já temo estourar como um foguete! Nhanhazinha está tão bela, mas enfim dá tantos ais. Ah, espera, estou bonita? Pois então, aperte mais. Os espartilhos são abolidos, as saias encurtam-se, surgem malhas, a indústria têxtil se adapta às fibras sintéticas. Quantas novidades aparecem no século XX? Pode-se dizer que a haute costura começa em Paris, em meados do século XIX, quando modelos originais eram feitos sob medidas por alfaiates e costureiras, que passaram a encomendar os tecidos especiais às casas de alta costura, uma novidade da época. O período que vai de 1900 a 1914 é conhecido na França como a Bela Época e se caracterizava pelo bem viver, pela ostentação, o luxo e a extravagância da classe alta. Era frequentada pela nobreza, pela classe diplomática, por atrizes e pelas cortesãs. Era um símbolo de status comprar um modelo exclusivo em Paris. As ricas herdeiras americanas também queriam conquistar títulos de nobreza, como também mulheres de classe alta de países como o Brasil. Dirigiam-se a Paris para fazer seus enxovais. Além das rainhas, tinham seus trajes, desenhados e confeccionados, em grande parte pelos costureiros franceses. Os trajes masculinos. No início do século XX, nas ocasiões formais, os homens usavam sobrecasaca. É um traje masculino que atingia a altura dos joelhos, e cartola. Nunca deixavam de usar chapéu para ir à rua. De dia, o chapéu de feltro acompanhava os ternos de casimira. O chapéu de palha era bastante popular em países de clima tropical e podia ser usado também com trajes de montaria. Os trajes infantis. Na Idade Média, as crianças eram vestidas como mini-adultos, com roupas desconfortáveis, com golas franzidas, calções bufantes, mangas cheias de ornamentos, saias compridas e pesadas e até espartilhos. No século XVIII, o pequeno Mozart, menino prodígio, aos 7 anos dava concertos de peruca e vestido como adulto. Para se ter uma ideia da época, é interessante assistir ao filme Amadeus, sobre a vida do compositor. A liberação da roupa infantil começa no século XVIII, graças principalmente às ideias revolucionárias do filósofo, sociólogo e pedagogo, especialista em educação e ensino, Jean-Jacques Rousseau, para quem a infância era um estado natural e com características próprias. Em seu livro famoso, Émile, ou da Educação, Rousseau defendia a ideia de que educação é um processo espontâneo e sublinhava a necessidade de que a criança vivesse em contato com a natureza. Para tanto, era preciso alterar o seu modo de trajar. Dizia ele, membros de uma criança em crescimento devem estar livres para se mover com facilidade em suas roupas. Nada deve restringir o seu crescimento e movimento. Em 1910, predominaram roupas pretas e brancas. Outras cores eram populares, incluindo tons fortes como o violeta, o rosa e o azul safira. Surge uma nova versão, blusas cintadas, confeccionada em tecidos mais leves, como a seda e o crepe, às vezes bordada na frente e nas mangas. As influências da Primeira Guerra, 1914 a 1918, na Europa. Houve recrutamento de mulheres para trabalhar em diversos setores. E houve grande escassez de matérias-primas e suprimentos. Havia, portanto, muitas razões para a mulher mudar seu jeito de trajar. Pela primeira vez, a roupa negra, como vestimentas de luto, dominou as páginas das revistas femininas. Nesta época, Coco Chanel, que criava chapéus exóticos antes da guerra, introduziu na moda o jersey, tecido macio, elástico, de malha, antes reservado para roupas de baixo. O nome de Chanel aparece pela primeira vez em 1915,
quando ela desenhou 3 modelos de taillés. A grande revolução da década ocorre em 1925, quando os trajes femininos encurtaram-se, indo até pouco abaixo dos joelhos. A cintura do vestido ou o cós da saia ficava logo acima dos quadris, onde o corpo da mulher ainda é largo, escondendo a cintura verdadeira. E o busto não era salientado, pelo contrário, era escondido. Sob esses vestidos curtos, usava-se uma nova roupa de baixo, a combinação. Chanel produziu cardigans, conjuntos de casaco e suéter de tricô. Em destaque, Chanel usando sapato bicolor. Não só Coco Chanel, mas muitos outros costureiros trouxeram novidades à moda. A moda em Nova York durante a Primeira Guerra e no pós-guerra. Como na Europa, as roupas durante a guerra e no pós-guerra eram menos formais, e logo as mulheres mais ousadas usaram modelos parecidos com os masculinos. Segundo alguns historiadores da moda, o estilo andrógeno adaptou-se mais à mulher americana e à inglesa do que à francesa. A moda no Brasil. Durante a Primeira Guerra, continuava-se a seguir a moda parisiense, e foi com enorme satisfação que a mulher brasileira encarou o encurtamento das saias. A novidade da época da guerra foi o aumento da produção de tecidos no Brasil. Isso se fez necessário porque tanto os países europeus quanto os Estados Unidos diminuíram muito a exportação desses produtos. Muitos movimentos nacionalistas apareceram com o fim das dificuldades da Primeira Guerra. No campo das artes plásticas, da literatura e da música, surge, em 1922, um movimento de ideias revolucionárias que teve início com a Semana de Arte Moderna, que ocorreu em São Paulo, e pregava o rompimento com o conservadorismo e a busca das raízes brasileiras em todas as áreas. No fim do ano de 1929, estoura uma grande crise financeira mundial. Mas, ao lado dessa crise financeira, a década de 30 foi um período de produção, invenção e criação cultural intensas. Predomina na moda a influência de estrelas de cinema, como Greta Garbo, Marlene Dietrich, Mae West, e também das atrizes de teatro. A ênfase dos trajes. Os vestidos de noite tinham imensos decotes, valorizando as costas. Os chapéus pequenos quase sempre caíam nos olhos. As mulheres continuaram a usar cabelos curtos, agora com ondas. Os mantôs passam a ser de novo uma peça indispensável do guarda-roupa feminino. Frequentemente, eram guarnecidos por golas e punhos de peles. As encharpes eram geralmente estampadas, sendo muito usadas as com desenhos geométricos. Sandálias de diversos modelos. As bolsas eram pequenas, com fechos de metal. Começam a aparecer os shorts e os maiôs com cavas e decotes maiores. Na moda de praia, os saiotes deixaram de existir. Apesar dos grandes nomes da alta costura serem ainda Chanel e Madeleine Vionnet, surgem novas estrelas, como o espanhol Balenciaga e as italianas Nina Ricci e Elsa Schiaparelli. Desde o início da Segunda Guerra, em 1939, muitas maisons francesas fecharam as portas. Muitos materiais sumiram do mercado e foi preciso usar criatividade para substituí-los. Os turbantes eram usados pelas mulheres que durante a guerra não podiam mais ir ao cabeleireiro. Por causa da escassez de matérias-primas, o artesanato se desenvolveu, empregava-se todo o material disponível e todos se transformaram em artesãos. No final da década de 30, os vestidos continuaram estreitos, cintados e eram confeccionados em seda estampada artificial ou verdadeira. Esse estilo sobreviveu até o pós-guerra. A moda no Brasil. O cinema influenciou os costumes das brasileiras, encantadas com os hábitos da vida americana e europeia que lhes chegavam via Hollywood.
As ideias nacionalistas ganham vigor e a música popular e o cinema brasileiros se afirmam, com Carmen Miranda como uma de suas grandes estrelas. O novo ideal feminino do pós-guerra valoriza as formas da mulher. A cintura era bem fina, as pernas ficavam de fora, o busto era realçado e os ombros expostos em modelos tomara que caia. Fazem sucesso os vestidos do tipo sereia, que tão bem delineavam as grandes estrelas de Hollywood. Após a guerra, houve o ressurgimento da moda sofisticada. Havia um impulso generalizado de satisfazer os desejos reprimidos durante a guerra. A explosão cultural verifica-se em todos os campos. No cinema surgem novas estrelas, como Brigitte Bardot, cuja imagem desinibida e sexy torna-se logo popular. Paris se transformou de novo na capital da moda, mas não podemos esquecer que a Inglaterra e, sobretudo, os Estados Unidos já tinham indústrias de moda próprias, cada vez mais independentes. Em 1947, surge o New Look de Christian Dior. Alguns vestidos de Dior tinham enchimento e se faziam acompanhar de sapatos de saltos altos, chapéus de abas largas e bijuterias finas como acessórios. Em 1947, Dior recebeu o Oscar de moda nos Estados Unidos. Lá, suas criações foram aceitas com restrições, e no ano seguinte ele abriu uma sucursal de sua Maison em Nova York, criando modelos especiais para as americanas. Em 1950, 55% das exportações de alta costura francesa eram feitas pela Maison Dior. A televisão influenciou muito a moda americana, e era comum as mulheres copiarem roupas de atrizes e cantoras para bailes e coquetéis. As roupas de faroestes começavam também a exercer influência. O cinema apresentava atrizes e atores glamurosos, e as mulheres copiavam as modas de Doris Day e Elizabeth Taylor. A onda de rebeldia que começou com a fascinação pelo ídolo de cinema James Dean e pelo cantor Elvis Presley fez com que os jovens se vestissem com jaquetas de couro e usassem cabelo engomalinado, costeletas e topetes. As t-shirts foram adotadas depois que dois grandes atores apareceram vestidos, Marlon Brando no filme O Selvagem e James Dean em Juventude Transviada. A moda no Brasil. As mulheres da alta sociedade ainda compravam roupas em Paris, mas no Rio de Janeiro já havia excelentes lojas de moda onde se adquiriam produtos brasileiros, mas também muita coisa vinda da França. Através do rock and roll, os jovens brasileiros mostravam sua adesão aos novos valores e estavam muito mais ligados no despojamento americano do que à sofisticação parisiense. Mas e os senhores? Como se vestiam? Apesar do nosso clima tropical, a roupa oficial continuava sendo o terno e gravata. Surgem outros grandes nomes na alta costura. Enquanto nas outras décadas vimos costureiros impondo verdadeiras revoluções na moda, nos anos 60, quem exige uma apresentação nova para as roupas é o público, mais precisamente os adolescentes. Os jovens criaram sua maneira de vestir. Surgem então os hippies, que usavam roupas de vários países com estampas variadas. A moda jovem torna-se mais casual, liberada e democrática. Para acompanhar as novas tendências, surgem jovens estilistas, o prêt-à-porter e a difusão do jeans. Os modelos passam a mudar em ritmo frenético, obrigando os fabricantes a renovar estoques com rapidez. Surgem vários estilistas em toda parte do mundo. Mary Quant entra em sintonia com a década de 60. Seus modelos fizeram a cabeça dos jovens. Além de desenhar para grandes lojas, criou malhas para a indústria japonesa. E ela sempre foi associada à invenção da minissaia, mesmo que possa não ter sido sua criadora. Mas foi ela quem divulgou essa moda da Inglaterra para o mundo. Na década de 60 também destacaram-se André Courrèges, Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, Paco Rabanne e outros. Nos anos 60, a moda assumiu 3 direções. Na primeira, o estilo era simples, adulto, mas juvenil, conjuntos de tecidos pesados, mas de linhas sóbrias.
Na segunda, o aspecto era meio engraçado e meio inocente. Saias curtas, mangas bufantes, rendas e franzidos. Na terceira, não tinha requintes. As roupas eram usadas pelo público excêntrico, tinham estampas com efeito de ilusão óptica. No Brasil, surgem a Jovem Guarda, com Roberto e Erasmo Carlos, Vanderleia e outros. Ganha programa ao vivo na TV e difunde um visual moderninho. Em meio ao uso de roupas similares de outros países, aqui começa a aparecer a autocostura nacional, revelando talentos como Guilherme Guimarães, Clodovil, Gerson, Denner. E outro nome importante da moda brasileira foi Zuzu Angel, que divulgou nossa moda no exterior. E também Gil Brandão, que nos anos 50 inicia sua carreira de modelista. O período entre 1970 e meados dos anos 80 é caracterizado por uma tentativa de reorganização das múltiplas e tumultuadas ideias lançadas nos anos 60. Mas a maioria dos jovens, a parcela mais sensível e dinâmica da sociedade, continuava exigindo roupas práticas. Costureiros e estilistas precisaram adaptar-se às circunstâncias do mercado, mas o mundo da moda não perdeu seu charme naquele período, graças aos profissionais do ramo, instalados nas mais importantes capitais da moda, como Paris, Londres, Milão, Tóquio e Nova York. Nos anos 80, a moda torna-se exagerada e cheia de contrastes. As roupas podiam ser largas ou justas, tons pastel ou neon, curtas ou longas, sexy ou comportadas, sofisticadas ou inocentes. A televisão brasileira firma-se, e as novelas como Dancidez e Água Viva ditam moda. Aparecem sapatos de plásticos com meias. Sônia Braga aparece com gel e brilhos nos cabelos, e as brasileiras copiam as novidades. Saias longas, minis, baby look, tudo era permitido, tudo era usado nos anos 70. A década de 80 se caracterizou pela febre dos shoppings, onde se instalaram lojas, e muitas dedicadas aos jovens, com roupas esportivas para surfar e para andar de skate. No início dos anos 90, a alta costura francesa passa por uma grande reestruturação financeira. Enquanto isso, os americanos ganham fama e dinheiro. Chega-se à era da indústria têxtil high-tech. A simplificação das roupas e o interesse pela praticidade se acentuam. A sensualidade é realçada e as formas aerodinâmicas das roupas esportivas se impõem. O prêt-à-porter se afirma cada vez mais. Campanhas como as que combatem o uso de peles e couros de animais ganham força, e buscou-se substituí-los por produtos sintéticos. O terno continuou a evoluir, mas sem permitir que nele se fizessem alterações radicais. O jeans continuou em alta, imperando durante bastante tempo as calças bag e semi-bag. A grande revolução da moda nos anos 90 deve-se à produção em massa de fibras sintéticas e semissintéticas, resistentes, versáteis e preços acessíveis. Muito obrigada por assistir!